Nessa nossa última aula, eu quero trazer alguns conselhos práticos que envolvem tanto a preparação para entrar no jejum, a maneira correta de nos conduzirmos durante o jejum e também a respeito de como encerrá-lo. Além do livro do Mahesh Chavda, um livro que me ajudou muito, que aliás nessa parte de conselhos práticos é até mais rico nesse sentido, é o livro da irmã Valnice Milhomes, chamado Jejum e a Redenção do Brasil. Na primeira parte do livro, ela pega a instrução profética dada por Joel e ela mostra um paralelo de como nós precisamos nos posicionar em arrependimento e intercessão pelo Brasil com jejuns. Mas a segunda parte tem esses aspectos muito práticos da doutrina bíblica, né, de conselhos que nos ajudam a entender e compreender, e recomendo muito essa leitura também. Com certeza ele vai te abençoar e te trazer luz, como trouxe para a minha vida. Mas uma das primeiras coisas que eu precisei entender é que o jejum requer uma preparação. Por exemplo, a maioria do sofrimento que nós temos, dor de cabeça, né, aquele sentimento que muitos têm de passar tão mal, é nada mais, nada menos do que o processo de desintoxicação que o corpo passa. Em primeiro lugar, se nos alimentássemos melhor, não sofreríamos tanto na desintoxicação. Eu tenho um pastor na nossa equipe aqui em Curitiba, o Francisco, já me mentoriou lá no início do meu ministério, e Francisco já teve jejuns prolongados de 30, de 40 dias. Ele sempre entrava no jejum sem necessidade de muita preparação. Por quê? Porque a alimentação dele sempre foi muito saudável. E ele foi um dos primeiros que começou a me ajudar a entender isso. Ele diz, olha, você está errado em não ter uma alimentação saudável. Mas já que você não arrumou isso ainda, pelo menos na hora de entrar no jejum, entenda que você não precisa sofrer tanto. E ele mesmo foi alguém que me ajudou a entender algumas coisas, como por exemplo, se você tira carne vermelha, se você tira doces, o açúcar, chocolate, se você tira refrigerante, né, a maior parte dessas coisas hoje já não fazem parte da minha dieta, da minha alimentação, mas no passado eram muito. E dizia, se você tira isso uns dias antes, você já não vai sentir tanto na hora que entrar no jejum, porque o corpo vai se livrando daquela sobrecarga de toxinas que muitos desses alimentos têm e trazem, né? Quando falamos das toxinas da carne, alguns entendem, mas quando falamos dos danos da comida industrializada, muitos não conseguem entender o que farinha, açúcar refinado e muitos industrializados fazem para o nosso corpo. São uma verdadeira agressão. Agora, quando a gente já vai tirando alguns desses alimentos antes, isso facilita a entrada no jejum. Francisco também me aconselhava dizendo, aumente o consumo de água, introduza alguns tipos de sucos naturais, né, que com as fibras vão te ajudar, em especial os detox. Um outro conselho que ele me deu foi o consumo de carvão vegetal. Você consegue isso em qualquer farmácia. O carvão vegetal ajuda a fazer uma limpeza do intestino e todo esse processo pode e com certeza vai tornar menos doloroso o jejum, né? A indisposição física vai ser bem menor, as dores de cabeça bem menor ou quase inexistentes. Eu tenho entrado em muitos jejuns ultimamente, onde eu não sinto absolutamente nada, nenhum tipo dessas reações. Eu me lembro de jejuns prolongados no passado, onde os primeiros 2 dias eu não prestava para nada, mal conseguia ler a Bíblia, não tinha atenção, ficava, né, irritado, não conseguia aproveitar os primeiros 2 dias. A coisa começava a diminuir no terceiro e a melhorar a partir do 4º. Mas quando você passa pela desintoxicação antes ou facilita esse processo, vai ser bem menos custoso ou doloroso, né? Então, esse exemplo de nos prepararmos para entrar, quando falamos de um jejum de um dia, não necessariamente, mas quando estamos falando de um jejum de pelo menos aí 3 dias, essa preparação ela é muito necessária. No entanto, a volta, ela também requer determinados cuidados. Quanto mais prolongado for o jejum, maior a necessidade de cuidado nessa volta. Mas antes de falar da volta, nós precisamos entender também o que se faz durante o jejum. Por exemplo, alguns acreditam que o jejum você precisa ter repouso absoluto. É lógico que se você está no jejum prolongado, num jejum longo, não está tendo a ingestão de alimentos, está vivendo do seu estoque de gordura, da energia que puxa de lá. Quanto menos você consumi-la, aparentemente mais inteligente. Mas uma caminhada leve, né, ela pode ajudar principalmente nos primeiros dias, à medida que você transpira, ela pode ajudar na desintoxicação, ela pode te ajudar a sentir-se melhor do que apenas permanecer em repouso. É lógico que as atividades físicas mais fortes, elas não são recomendadas.
né? Eu, por exemplo, quando fiz o meu jejum dos 40 dias, a primeira pergunta que o médico me fez: você está sentindo isso da parte de Deus? Porque ele já acompanhou outras pessoas, é um médico cristão. Eu falei, sim. Ele falou, segunda pergunta, você vai parar durante esse período dos 40 dias? Eu olhei para ele e falei, então, eu normalmente pararia, mas Deus me pediu para fazer isso antes do tempo que eu me preparei. Eu estava me organizando para fazer isso no fim do ano e o Senhor me pediu para fazer isso agora. Eu falei com ele, enquanto nós estamos conversando, né? Eu falei, nós já estamos na iminência de que esse jejum comece na semana que vem. Mas falei para ele, como eu estava nesse jejum parcial antes, acredito que isso vai me ajudar. Ainda assim, ele pediu, né, que eu fizesse um detox antes de entrar no jejum total. E eu lembro que ele falou para mim, Luciano, eu não conheço ninguém que fez um jejum de 40 dias e não parou. Eu falei, pois é, nem eu. Todos os meus amigos, e são vários que já fizeram jejuns como esse, nenhum deles ficou nesse ritmo, né? Falei, um deles que eu conheço viajou e pregou até o 22º dia. Quando passou mal, entendeu, não, eu não consigo e eu preciso parar. Mas eu falei para ele, eu falei, nesse contexto, se eu soubesse, eu teria me preparado. E agora eu marquei uma série de compromissos. Falei, a menos que Deus me mande desmarcar, eu não vou fazer isso. Eu lembro que eu falei para o médico, um dos versículos que meus filhos mais me ouviram falar enquanto foram criados, enquanto cresceram dentro de casa, é o Salmo 15, aquele que jura e com dano seu não muda. Eu falei para ele, eu estou anunciado em muitos eventos, agendado em muitas igrejas. Na verdade, nesses 40 dias eu preguei 46 vezes. Agora, acredito que aquilo que eu acabei vivendo, ele está na categoria de exceção e não de regra. Se você me perguntar o que eu recomendo para um jejum prolongado, parar. Quando eu fiz os 21 dias na água, eu também continuei no mesmo atendimento pastoral, no mesmo ritmo de trabalho, as viagens de pregação, porque também não foi um jejum para o qual eu tinha me planejado. Agora, via de regra, qual é o meu conselho? Planeje, organize-se, procure parar, porque isso vai te ajudar, né? Logicamente, debaixo de um comando de Deus, como aquele que eu tive, eu sabia que haveria graça de Deus para me sustentar durante aquele tempo, como de fato eu experimentei. Mas o conselho é que, ao longo do jejum, você tente ter o ritmo mais tranquilo possível. O que é possível acontecer num jejum prolongado? É possível que você tenha insônia. O que eu ouvi de alguns médicos é que a irrigação sanguínea que deixa de ir para o intestino na digestão, e essa é a razão pela qual alguns de nós temos aquela soneira depois de ter comido, né? Essa irrigação ela acaba subindo para a cabeça, para o cérebro. O que acontece durante o jejum é que você tem uma criatividade fora do comum, né? Durante o tempo do meu jejum, eu consegui escrever um livro inteiro. Era uma produtividade, era um estado de clareza mental impressionante. Acredito que isso é fisiológico, não é algo meramente espiritual. Como mencionei na introdução, Pitágoras teve assim um momento de descobertas na área dele fantástico depois de 40 dias de jejum, porque o corpo reage muito bem e positivamente. Mas acredito que esse tempo, além de ser um tempo à oração, deve ser um tempo de meditação. Quanto menos a gente se envolver, né, com as atividades do dia a dia, quanto mais recluso pudermos estar com o Senhor, como conselho, acredito ser melhor. E esse ritmo sem estresse, sem correria, acredito que ele é bom, inclusive, para o corpo e o estado em que vamos permanecer. Agora, muitos entram em jejuns que não são tão prolongados, estão às vezes no ritmo de trabalho, né? Outro dia alguém me disse, eu fiz uma semana de jejum e alguém me disse que não valeu, porque eu estava trabalhando durante o dia e orava muito pouco. Falei, eu acho engraçado que normalmente quem está desmerecendo o jejum de outros, normalmente nem jejua, né? E nós precisamos entender, se a pessoa teve uma direção de Deus para fazer aquele jejum, mesmo que ela não entenda ou que ela não possa orar o tempo todo, o jejum com certeza vai produzir resultados. Então, por exemplo, nesse meu jejum de 40 dias, eu acredito que eu orei menos do que no de 21. Mas se você me perguntar a respeito do estudo bíblico, né, da meditação, ele foi uma experiência muito mais intensa nessa área do que aquele anterior dos 21 dias. Cada pessoa precisa entender desde o propósito do seu jejum, a que ela está se propondo, né, o que ela deve fazer e como lidar com isso. Mas em termos práticos, a gente precisa de um cuidado preparatório para entrar. Um outro exemplo de cuidado que foi importante eu ter ouvido pessoas me dando conselhos é que muitas vezes, depois de um período prolongado de jejum, quando você se levanta depressa, você tem uma sensação de desmaio.
Eu vi Valnice falar isso quando eu era ainda adolescente, de que ela uma vez se levantou muito rápido e acabou desmaiando. E eu percebi em jejuns prolongados que isso acontecia. Não tive a experiência do desmaio, mas a da tontura, a daquela coisa de achar que vai acontecer, me aconteceu várias vezes, em especial nesse jejum dos 40 dias, onde eu não parei. Né? Me lembro que um dia encontrei o médico que estava me acompanhando e falei para ele, olha, eu estou preocupado com duas coisas. Né? E eu preciso que você me diga se isso é um sinal bom ou ruim. E ele me disse, o quê? Primeiro, minha perda de peso diminuiu muito, consideravelmente. Eu quase não estou perdendo peso. Eu falei, na verdade, teve dia de eu engordar, porque eu pesava todos os dias. Eu fui fazendo um relatório para ele de tudo durante o jejum. Ele falou, Luciano, na verdade, você não está engordando. Né? Há tanto o caso de retenção de líquido, você indo para lugares mais quentes, como também há uma defesa do organismo, porque ele percebe que não pode simplesmente deixar que esse estoque todo de gordura seja consumido de repente. Você já está há muito tempo sem consumo de comida e ele está percebendo que não só não entrou e como aparentemente você não está fazendo muito para repor isso. Então ele entra no modo de economia. E a explicação que ele me deu, bem simples, né, me ajudou a entender, ele falou, imagina o seu celular, quando a bateria está muito baixa e ativa o modo de economia de energia. Você não vai ter a tela acesa, né, da maneira comum e normal, porque ele está evitando que você gaste o resto de energia de uma vez. E usando esse paralelo, ele falou, seu corpo está mais ou menos da mesma forma. Em primeiro lugar, diminuir a perda de peso significa que ele já não está deixando você gastar tudo de uma vez. Segundo, eu falei para ele, eu muitas vezes me levanto depressa e eu tenho essa sensação de desmaio. Ele falou, exatamente, o seu organismo não está liberando toda a energia que você precisa para o movimento. E há essa sensação de tontura com a falta dela. Mas por que ele não está liberando? Porque ele está economizando para que isso possa durar mais. Ele me falou, ainda que o sinal te pareça ruim, na verdade ele é bom, ele é favorável. Ele mostra que seu corpo ainda está preparado para enfrentar mais dias dessa forma. Então, você saber ter a leitura correta, te evita tanto ficar apavorado, como evita errar. Né? Muitas vezes pregando, eu fazia alguns movimentos de me abaixar e levantar, e eu sentia aquilo. Né? E eu mesmo ficava dizendo dentro de mim, eu não posso fazer movimento brusco. Né? Eu não posso me submeter a esse tipo de coisa, a um desmaio, uma queda, me machucar, mas muitas vezes que isso aconteceu, eu simplesmente esquecia. E aquilo acabava se tornando um lembrete. Ter ciência dessas coisas te ajuda a tomar o cuidado devido, ou quando, né, como eu, esquecendo, saber exatamente o que está acontecendo e que aquilo não precisa ser ruim pode te ajudar. Então, alguns cuidados me foram pedidos nos jejuns mais prolongados. Beber mais água, manter um pH acima de 7 da água para manter o corpo saudável durante esse tempo. Dormir, né, o máximo que eu pudesse e não ficar dormindo pouco. Ter momentos de repouso entre essas atividades do dia que eu não conseguia parar. Todos esses são conselhos que podem nos ajudar e muito. As pessoas, né, normalmente perguntam, pastor, se eu fizer um jejum total, não tem a questão de um hálito ruim, eu digo principalmente nos primeiros dias na desintoxicação, isso é inevitável. A pessoa me diz, mas se eu estou jejuando e não posso pôr um chiclete, uma bala na boca, o que eu faço? A recomendação que me deram, que eu usei muito, é colocar cravo. Né? Você pega o cravo seco, você compra os pacotinhos com isso, fácil em qualquer lugar, e você coloca ele na boca, isso ajuda você a lidar com essa situação. A percepção do paladar vai ficando muito aguçada, e às vezes eu tomava alguns tipos de água que tinham um gosto metálico, né? Eu tentei, por causa da orientação que me foi dada de um pH alto da água, consumir águas que tinham um pH acima de 10, mas, por exemplo, o sabor delas para mim era quase insuportável. Eu acabei voltando atrás e ficando mais ou menos num pH 8. A própria experiência vai te ensinando algumas coisas, mas há muita orientação prática que quando a gente sabe, a gente vai evitar de errar. Acredito que a gente pode e deve sim praticar o jejum com esse entendimento, auxiliando a desintoxicação, agindo de forma correta durante, sabendo voltar depois. Num jejum prolongado, ninguém deveria voltar comendo normal. Né? Eu encerrava jejuns de 7 dias, quando garoto, aos 8 anos de idade, comendo frango assado, tomando refrigerante. Né? Hoje jamais faria uma coisa como essa. Normalmente, depois de alguns dias de jejum, eu volto com um purê de batata, eu volto com um caldo de uma sopa, no máximo uma pasta de um legumes batido. Né? Já teve momentos de, a hora que volta o sólido, provar ali uma
uma bolacha de água e sal, um ovo cozido, legumes, para que o organismo possa ir se recompondo e se recuperando aos poucos. Assim como você não dá feijoada para uma criança, não deveria comer a feijoada na quebra de um jejum prolongado, né? Há vários aspectos fisiológicos que eu não tenho nem como detalhar, né, de que, por exemplo, já vi pessoas terminando um jejum prolongado e entrando no doce, no sorvete com força, e o impacto que isso vai ter para um organismo sensível depois de muito tempo sem alimentação é grande e pode sim ser muito prejudicial, né? Há casos de pessoas que ficaram muitos dias sem tomar água e o intestino ele pode não só ressecar, mas as paredes do intestino podem colar. Você tomar água o tempo todo, além de manter o seu corpo e o seu intestino hidratado, vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, não faça nenhum jejum prolongado sem uma orientação médica, sem procurar entender um pouco mais esses detalhes. Mas, ao mesmo tempo, não trate isso como algo impossível, tão distante ou fora da realidade, né? Normalmente, o peso que se perde no jejum, você vai recuperá-lo mais depressa do que perdeu. Eu vejo alguns empolgados com o jejum pensando só na questão do emagrecimento. Eu digo que você quer emagrecer, né? Faça uma dieta, mude sua alimentação, porque o que você perde depressa no jejum, muito do que você perde, além de líquido, é massa magra. E o organismo, além das reservas de gordura, o organismo vai se recuperar. Impressionante a forma como o organismo luta depois para se recuperar. No final do meu jejum dos 40 dias, eu tinha vontade de tomar azeite de oliva assim no copo, se deixasse. Eu tinha vontade de comer manteiga de colher, eu queria comer nozes, eu queria comer abacate. Todos eles são fonte de gordura. Por que essa vontade, esse desejo? Meu corpo naquele momento, né, meu organismo estava pedindo para repor as reservas de gordura. O médico me disse, seu corpo vai ficar agora com hiperassimilação, né? Depois de tanto tempo sem comer, do pouco que entrar, ele vai reter tudo que puder. Em outras palavras, ele está dizendo, você vai recuperar peso depressa. Eu perdi 16 quilos em 40 dias de jejum só na água, né? E esse tempo foi realmente só na água, mas eu recuperei 12 dos 16 quilos em 2 semanas, de 12 a 13 quilos em 2 semanas. 16 foram perdidos em 40 dias, de 12 a 13 em 2 semanas, comendo pouco e uma dieta leve, bem abaixo do normal. Então, é importante que a pessoa entenda isso, porque às vezes, no início, ela chega a perder quase 1 quilo por dia. A média depois, ela vai estabilizar um tempo em meio quilo por dia, até que depois, num jejum prolongado, ela diminua consideravelmente. E alguns, às vezes, se empolgam com isso e querem fazer o jejum mero e simplesmente para emagrecer. Eu não estou dizendo que você não deva ter a preocupação com o cuidado do corpo e com a perda do peso, mas estou dizendo que o jejum não é o melhor caminho para isso. Ele é muito mais uma disciplina espiritual do que, na verdade, um meio de emagrecimento, né? Então, separar essas coisas pode te ajudar em muito, né? Um jejum parcial, ele pode te ajudar muito mais a perder peso com qualidade, de forma saudável, do que o jejum total. O jejum total, ele chega a ser agressivo para o corpo. Ele tem propósitos espirituais, mas a gente deve se preparar para entrar, deve se preparar para sair, né? Algumas pessoas me perguntaram aspectos práticos, como você lidava com a vontade de comer? A maior parte do tempo, nesses jejuns prolongados, a vontade de comer, né, a chamada fome, o desejo de comer eram só nos primeiros dias, né? Eu não sei se era a intensidade do meu propósito, não sei se é simplesmente o fato de que o organismo ele se adapta depois de uns dias sem comer, se porque ele está sendo suprido da reserva de energia ele não tem a mesma vontade, mas eu confesso que eu não sofri tentações. Eu, por várias vezes, nesse jejum dos 40 dias, na outra ocasião dos 21, eu, depois de pregar, ia com os irmãos para os restaurantes, sentava com eles na mesa, churrascaria, né? A turma dizia, rapaz, não faz isso, como é que você aguenta? Eu dizia, eu não estou com a menor vontade de comer. Eu fico aqui pensando, eu tenho o resto da minha vida para comer e durante esse tempo eu quero aproveitar o jejum. Agora, pode ser que cada pessoa tenha uma resposta e uma reação diferente. Para mim, em todas as ocasiões de jejuns prolongados de mais de 7 dias, né, eu confesso que não tinha que ficar lidando com a tentação, né, da vontade de comer, ou ficar, não vejo a hora de terminar. Eu, quando atingi, né, cheguei ao final do meu propósito dos 40 dias, eu comi porque a direção de Deus era aquilo, a sensação que eu tinha que eu podia ficar muito mais tempo sem comer. Então, isso vai de cada pessoa e cada um tem que, de fato, descobrir como funciona o seu corpo. Agora, além do exercício,
de domínio próprio, de mortificação da carne, a maior recompensa é a nossa declaração a Deus de que Ele é o mais importante, de que nós temos fome dEle e Ele é o que mais, é a pessoa que nós mais queremos e desejamos. O jejum tem um poder extraordinário nessa comunicação e o impacto e os resultados, eu diria, são imensuráveis, porque não é apenas aquilo que a gente percebe de imediato e nem só a nossa volta, tem o plano espiritual invisível. Eu acredito que Deus espera que nós jejuemos. A Bíblia não fala de Jesus ter feito um jejum de 40 dias além do primeiro que Ele fez. Então, no meu coração, eu sempre dizia para Deus, eu gostaria de pelo menos uma vez na vida fazer. Alguém me perguntou, e agora, pastor? Fez o que tinha, nunca mais? Falei, olha, na verdade, depois do primeiro eu estou com vontade de fazer mais. Mas não vou fazer isso como se fosse uma brincadeira a qual vou me aventurar. Prefiro esperar, me mover debaixo de uma direção de Deus e ter um entendimento correto. Concluo dizendo que falamos desde o início, não há regras claras e específicas, mas há cuidados a serem tomados na entrada, durante o tempo do jejum e na saída. A respeito do assunto do casal, nós falamos lá no início quando mostramos que o jejum não se limita só à abstinência de alimento e no momento de consagração pode envolver essa pausa. Tenho conversado com muitos casais que dizem, não, a pausa de 40 dias é muito grande, então nós vamos fazer uma pausa menor ou pausas distintas durante esse período. Isso sempre é necessário entre o casal, que haja comum acordo, porque não adianta um estar no céu cheio de consagração a Deus, o outro se sentindo preterido, abandonado, frustrado e com necessidades. Então é muito importante que em se tratando de casais, haja acordo sobre tudo aquilo que deve ser feito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para viver, para praticar o jejum, para fazer dele não apenas algo que é parte da sua vida cristã, mas aquilo que com certeza vai te levar a provar mais do que Deus tem em seu favor.